E aí pessoal, meu nome é Claudivan e esse é mais um História e Arte. E hoje não iremos só reproduzir a imagem, mas como também iremos falar sobre aquele que teve como mentor ninguém mais ninguém menos que o filósofo Aristóteles. Aquele que em toda a sua vida nunca perdeu uma batalha. Aquele que com apenas 26 anos já era basicamente dono do mundo. Aquele que foi responsável pela construção da cultura ocidental. E seu nome é Alexandre o Grande. Então, dito isso, vamos para a história. Podemos dizer que boa parte da nossa cultura ela veio dos gregos, política, ciência, filosofia, entre outras coisas. Mas só temos tudo isso graças a Alexandre o Grande, pelo fato dele ter sido um grande conquistador e vencedor de diversas batalhas. O seu pai, o Felipe II, ele era o rei da Macedônia, e com sua pequena cidade, ele ainda conseguiu conquistar toda a Grécia. Felipe II, já pensando na escassez cultural que havia na Macedônia e com a necessidade de dar ao seu filho Alexandre uma ótima educação, ele coloca Aristóteles para ser o mentor de Alexandre. Aristóteles, que por sua vez foi aprendiz de Platão na cidade de Atenas, na Grécia. Agora, antes de Aristóteles se tornar mentor de Alexandre, Felipe II havia destruído a sua cidade natal, a cidade natal do filósofo no caso, e escravizado toda a população. Deveria ter sido horrível ensinar o filho de quem destruiu sua cidade natal e ainda escravizou seu povo, né? Mas enfim. Também não era de graça a educação que Aristóteles iria dar a Alexandre, né? Existia um acordo entre Aristóteles e Felipe II, onde, em troca da educação, Felipe II iria reconstruir a cidade natal de Aristóteles e devolver ao seu povo. Agora, por que Aristóteles? Felipe II escolheu Aristóteles porque ele tinha muita preocupação na educação de Alexandre. Daqui a pouco ele seria o governador de toda a Grécia, e para isso tem que ser muito inteligente, né? Diferente de nossos governadores. Aristóteles era uma das maiores mentes da época. E até hoje, quando se fala de filosofia, ele é uma das grandes referências. Aos 20 anos, Alexandre é declarado rei. E a partir desse momento ele começa a se destacar na história. Ele conseguiu trazer paz a diversos conflitos que estavam acontecendo dentro da Grécia. Em especial na cidade de Tebas, que era a cidade-estado mais poderosa da Grécia. E mesmo sendo a cidade-estado mais poderosa da Grécia, ela foi colocada para baixo por Alexandre com a finalidade de manter a ordem em seu governo, né? E com a destruição da cidade mais poderosa, os gregos em sua maioria não se atreveram mais a se rebelar contra Alexandre. Mas claro, ele não ficaria satisfeito em só manter a Grécia sob seu domínio. E com 22 anos, ele se direcionou para a conquista da Ásia. Aos 26, ele já possuía títulos de rei da Ásia, faraó do Egito, rei da Pérsia. Então já temos aí basicamente o dono do mundo com apenas 26 anos. O rei da Pérsia até ofereceu ouro para que Alexandre o deixasse em paz. Mas em resposta, Alexandre disse que sendo ele o rei da Ásia, Alexandre se autotitulando rei da Ásia, a divisão de terras ficaria por encargo dele mesmo. E como a Pérsia ficava dentro da Ásia, né, ele que agora iria dividir as terras lá dentro da Pérsia. Ele perseguiu o rei persa dentro do seu próprio território. E quando eu falo do seu próprio território, eu falo do território persa, dentro do próprio território do rei. E quanto mais ele perseguia esse rei, mais ele ia conquistando terras, até conquistar até mesmo a Índia, no caso. E quanto mais ele conquistava terras, mais ele se intitulava o Rei Supremo. O fato dele ter conseguido conquistar diversos lugares com tão pouca idade se dá por sua grande habilidade nas batalhas e sua grande mente intelectual. Não é à toa que Aristóteles, uma das maiores mentes, foi seu mentor. Ser inteligente faz grande diferença na guerra. Mais diferença do que até a própria força. Lembra de Crácio? Um dos 3 cônsules de Roma, junto com César e Pompeu? Ele saiu para conquistar a Pérsia e acabou perdendo e sendo morto por falta de uma boa estratégia. Ou seja, não foi inteligente. Falei sobre isso no vídeo passado, se quiserem dar uma olhadinha. Voltando para Alexandre, essa grande habilidade, tanto militar como intelectual, fez com que ele nunca houvesse perdido uma guerra, mesmo enfrentando exércitos maiores do que o dele. Agora também existe uma questão de armamento, né? Porque naquele período, só quem lutava com grandes lanças eram os gregos. Os outros povos lutavam com espadas. Então, em uma batalha corpo a corpo, sai na vantagem quem tem uma lâmina mais longa, né? Com maior alcance. Depois de muitas batalhas, o seu exército estava muito cansado, muito exausto, né? E quando se aproximaram do rio Ganges, ali na Índia, os soldados se recusaram a continuar.
Mas apesar desse ponto, o Alexandre já havia possuído diversos territórios com diferentes culturas, e para unificar todo o seu enorme império, ele espalhou a língua e a cultura grega entre todos, e adotou a infraestrutura que já existia no Império Persa. Ou seja, para unificar, ele fez com que os povos completamente diferentes vivessem da mesma cultura, falassem a mesma língua. Isso iria unificar o império dele. Então, com tudo isso, podemos perceber que elementos da cultura grega, como teatro, política, filosofia, entre outras coisas, foram espalhadas pelo mundo por conta de um cara, Alexandre o Grande. Mais tarde, quem vai ajudar bastante também a trazer toda essa cultura para cá, para o Ocidente, é o Império Romano, né? O Império Romano vai ser um grande império que vai absorver muito dessa cultura grega e se tornar toda dona, a grande senhora da Europa. E como hoje a gente vive uma civilização que foi muito espelhada na Europa, onde a Europa teve como o seu grande senhor o Império Romano, a gente pode dizer que nossa civilização é de origem greco-romana. Então, o que temos hoje é fruto do que os gregos plantaram lá atrás. Fruto esse que foi espalhado pelo mundo pela figura do Alexandre. Isso é para vocês terem noção de que uma coisa que aconteceu muito tempo atrás tem impacto na nossa vida atualmente. Mas voltando para Alexandre, a gente pensa a importância dele não pelo vasto império que ele construiu, que ele conquistou no caso. Até porque depois que Alexandre morre, todo o império que ele conquistou foi dividido entre 3 generais. Então foi um império que no final das contas acabou sendo fragmentado. Ele é lembrado porque ele foi um divisor de águas na história da humanidade. Ele unificou diferentes povos a uma só cultura e uma só economia. E ele também foi de grande inspiração para outros governadores, incluindo o Júlio César, personagem no qual eu falei no vídeo anterior, se vocês quiserem dar uma olhada. Alexandre acabou morrendo aos 32 anos, até novo, mas conquistou tanta coisa com 32 anos, até os 32 anos, que nem parece que ele era tão novo assim. E não se sabe porque ele morreu. As maiores especulações eram que ele foi vítima da malária. Então é isso, gente. Hoje a gente aprendeu um pouquinho, falando sobre Alexandre o Grande. Deixe aí nos comentários sugestões de personagens históricos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, tanto para desenhar quanto para comentar. Se vocês curtiram, gostaram dos vídeos, deixa o like aí, comenta, compartilha, que isso ajuda bastante. Permita que esse conteúdo chegue a outras pessoas, É um conteúdo bem interessante. E é nóis, estamos juntos.